Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos lá para mais uma aula? Aulinha 2, hein? Vamos lá, simbora. Então, no livro está escrito assim, ó, tradição. Então você sabe que nós estamos trabalhando a ancestralidade na arte. Todas as obras desse livro têm a ver com ancestralidade. E tradição é uma coisa que é passada de geração em geração, tem condições, sim, de tradição ser considerada um tema de arte, claro, né? Então, nós vamos ver que em 1998, a cantora Marisa Monte, que nasceu em 1967, ela pesquisava ali repertório para a gravação de um novo álbum, de um novo CD, com os sambistas da Escola de Samba Portela, lá do Rio de Janeiro, no bairro Oswaldo Cruz, que é considerado o berço do samba. O berço do samba é o bairro Oswaldo Cruz, que também nasceu a Escola Portela, no Rio de Janeiro. A Marisa Monte, o nome dela completo é Marisa de Azevedo Monte. Ela foi ganhadora do OMC. O OMC é a Ordem do Mérito Cultural. É talvez o maior prêmio que um brasileiro ou estrangeiro que vem aqui para o Brasil pode ganhar do governo brasileiro para a sua contribuição à cultura brasileira. Então é uma ordem honorífica dada a personalidades brasileiras e estrangeiras, evidentemente, como forma de reconhecer suas contribuições à cultura do Brasil. Então a Marisa Monte ganhou esse prêmio. A Marisa Monte nasceu no Rio de Janeiro em 1º de julho de 1967 e é uma cantora, também compositora, ela é multi-instrumentista, podemos dizer que ela é uma maestrina, e é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande musical e toca vários instrumentos. E produtora musical brasileira, então ela produz também muitos discos de outros artistas. A Marisa Monte, ela já vendeu mais de 10 milhões de discos, de CDs. Hoje, dificilmente um artista ele se consagra pela venda de CDs ou venda de álbuns físicos, porque realmente as plataformas digitais de compras de música e compartilhamentos são muito grandes. Então não há necessidade de comprar um CD ou um álbum. Mas naquela época ela vendeu 10 milhões de álbuns e ganhou inúmeros prêmios nacionais e também internacionais, incluindo o Grammy Latino. O Grammy Latino, na música, é um dos maiores prêmios internacionais que um músico pode ganhar. Aqui está a foto do Grammy, do troféu do Grammy que ela ganhou. E também ela ganhou 7 troféus da Video Music Brasil. 7 troféus da Video Music Brasil. Ganhou também 9 prêmios Multishow de música brasileira e 5 APCA. E 6 prêmios TIM de música brasileira. Então, aqui está o Grammy, aqui está o prêmio do Video Music Brasil, que é da MTV. Aqui também está o troféu do prêmio Multishow. Desse aqui ela ganhou 7, desse aqui ela ganhou 9. E o APCA, ela ganhou também 5 desse aqui. E 6 prêmios TIM de música brasileira. Tá? A Marisa Monte, ela é considerada hoje pela revista Rolling Stone, que é uma das revistas da área musical mais conceituada no mundo inteiro. A revista Rolling Stone, ela é americana, né, lá dos Estados Unidos. Ela colocou a Marisa Monte como a 4ª maior cantora do Brasil. A 4ª maior cantora do Brasil. Então ela só fica atrás da Elis Regina, que é essa aqui, da Elis Regina, brasileira, tá? Ela fica atrás também da Gal Costa, que é essa aqui, e ela fica atrás também da Maria Bethânia. E só, depois já vem a Marisa Monte como grande cantora brasileira. Se você não conhece nenhuma dessas cantoras, você não conhece as maiores cantoras do Brasil. É bom fazer uma pesquisa básica aí para você se inteirar. A Marisa Monte, em novembro de 2002, ela lançou o seu 6º álbum. Esse 6º álbum dela, ela teve uma parceria com Arnaldo Antunes, que é esse cara aqui, o Arnaldo Antunes, que é um cantor da banda Titãs. A banda Titãs é uma banda de rock nacional brasileira. E também o Carlinhos Brown, que é esse aqui,
E também foi jurado do The Voice, acho que ainda é, junto lá com a Claudinha Leite, eu não me lembro muito bem se o Lulu Santos está, Ivete Sangalo, enfim. É aquele jurado lá que roda a cadeira, quando o cantor ele canta bem. O Carlinhos Brown, que é também um grande percussionista, cantor. Então, junto com essas duas pessoas, ela formou um grupo e colocou o nome desse grupo de Tribalistas. Então, os Tribalistas são essas três personalidades que lançaram um disco e ficou muito famoso esse disco. Inclusive tem aquela música: você é assim, um sonho pra mim, enquanto eu não te vejo. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você. Velha infância. Essa música é linda. E é dos Tribalistas, tá? Desculpa que eu tô resfriado. Ela foi lá nesse bairro e conversou com várias personalidades também que estavam escondidas para conseguir um repertório. E ela acabou achando interessante. Ela percebeu que havia nessa cultura, dessas pessoas, um ambiente muito propício para fazer um documentário. Então, além de pesquisar para o seu novo disco, ela falou: pera um pouquinho, por que a gente não faz um documentário, né, um filme sobre essas pessoas, esse encontro com essas pessoas, essas descobertas, o processo todo de pesquisa? Foi isso que ela fez. Então, ela percebeu que era pouco difundida em outros contextos, por isso convidou os diretores Lula Buarque de Holanda, nascida em 1963, e Carolina Jabor, nascida em 1976, para registrar os encontros com os músicos, gravando as apresentações e os relatos. Então a Portela, que é a escola de samba lá da Oswaldo Cruz, a Portela é chamada de Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela. É mais conhecida como Portela, lógico. Ela detém o posto de maior campeã do carnaval do Rio de Janeiro. Não é a Mocidade Dependente de Padre Miguel, não é a Mangueira, não é a Imperatriz Leopoldinense que ganhou esse ano. Não, é a Portela, a detentora da quantidade maior de títulos. Na verdade, no total, hoje, né, são 22 títulos que a Portela tem, e o último ela conquistou em 2017. Aqui tem uma foto bonita da Portela aí, né? E tem um gavião como o animal aí que representa a escola. A Escola Portela, ela foi fundada oficialmente como um bloco carnavalesco. Até hoje, inclusive, depois do carnaval ainda continuam os blocos, né? Então são pequenos grupos que saem pelas ruas tocando, percussão, cantando, e as pessoas vão acompanhando esse bloco pelas ruas. Então ela começou também, a Portela começou como um bloco, né, carnavalesco chamado Conjunto Oswaldo Cruz, por causa do bairro Oswaldo Cruz. Isso em 11 de abril de 1923. Foi o primeiro desfile da escola de samba como bloco Oswaldo Cruz, lá no bairro Oswaldo Cruz mesmo. Está aqui a foto do bloco, quando em 1923, um bloco bonito até, né? Tem até uma... Já tinha um carro alegórico ali, né? Olha que interessante. Então ela convidou o Lula Buarque de Holanda e a Carolina Jabor para fazer esse documentário. Vamos falar um pouquinho sobre o Lula, vai lá. Não é o Lula, o presidente que está preso não, hein? Não é esse não. É esse cara aqui, ó, Lula Buarque. Luiz Buarque de Holanda Filho. Luiz Buarque de Holanda Filho. Que deve ter sido feita uma adaptação aí do Luiz para Lula. Nós temos o Luiz Inácio Lula da Silva, não temos Luiz também, né? Então, se bem que o Lula colocou o Lula depois, né? Ele só chamava Luiz Inácio da Silva. Então, o Lula, que é o Luiz Buarque de Holanda Filho, que é conhecido como Lula Buarque, nasceu no Rio de Janeiro, dia 20 de janeiro de 1963. Ele é casado com a Marisa Monte. Então, provavelmente, houve ali uma conversa entre o casal que chegou em comum acordo para fazer esse vídeo, para fazer esse documentário. Ele é diretor de cinema, ele é produtor, ele é documentarista brasileiro. Inclusive, os documentários dele são muito interessantes.
sempre levando uma reflexão. Ele é sócio fundador da Conspiração Filmes. Conspiração Filmes é um dos órgãos de produção de filmes no Brasil, independente, que tem maior repercussão, que é uma importante produtora audiovisual do Brasil. Atualmente é sócio da Espiral, que também é outra grande produtora, que é uma produtora focada em filmes, documentários com temas contemporâneos, quer dizer, dos dias de hoje, com impacto social, que chama a atenção das pessoas para problemas sociais, para levantar uma discussão, uma reflexão sobre o problema. Esse cara aqui, ó, o Luiz, que é casado com a Marisa Monte, ele nasceu numa família de intelectuais. O pai dele era, a mãe, eram pessoas muito influentes intelectualmente no Rio de Janeiro. E ele é primo, o Luiz Buarque de Holanda, é primo do Chico Buarque de Holanda, que é esse cara aqui. O Chico Buarque já é mais famoso por causa da sua importante contribuição para a música brasileira. O Chico Buarque de Holanda é um grande cantor da música popular e se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre a história dele, eu acho interessante, tem músicas maravilhosas. Ela convidou a Marisa Monte, convidou essa moça bonita aqui também, né? Olha só, olha só, olha só. Ela deve ter uns 43 anos de idade hoje. Ela nasceu no Rio de Janeiro, 75, na verdade em 1975. Ela foi indicada ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Indicada como melhor diretora. Por que ela escolheu ser isso? Por causa desse cara aqui, ó. Esse aqui você já deve conhecer. Na Globo, né, principalmente, nos telejornais. Ele faz comentários sobre política, que é o Arnaldo Jabor. É o pai da Carolina Jabor. E ele também é diretor de cinema. Então, houve com certeza aí uma influência paterna aí na profissão da Carolina. Ela é filha do Arnaldo Jabor, que é colunista do Globo, jornal Globo. Comentarista da Rede Globo no Jornal Nacional, você já deve ter visto ele no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, no Bom Dia Brasil, que é aquele jornal bem de manhã, no Jornal Hoje, jornal da parte da tarde, no Fantástico da Globo, ele também faz comentários, e também na rádio CBN, que é dominada pela Rede Globo, uma rádio que tem um alcance nacional. Ele tem sempre um estilo irônico. O irônico é quando você fala de uma coisa séria de uma forma engraçada. Então ele tem esse jeito irônico de comentar os fatos da atualidade brasileira, principalmente da política. Ela que apresenta o documentário, ela, a Marisa Monte, e deixa sempre o protagonismo com as pessoas que ela entrevista. Apesar dela ser uma pessoa muito famosa, ela sempre deixa o protagonismo para a tradição da Portela, para as pessoas ali que são entrevistadas. É muito interessante. O material foi registrado e virou esse filme de época. E assim surgiu o documentário chamado O Mistério do Samba. É o nome desse documentário. O Mistério do Samba, que é um reconhecimento do valor estético e cultural da velha guarda da Portela. Depois, você conhece algum mestre ou artista que faça parte de alguma tradição cultural da cidade ou região onde você mora, de São José do Rio Preto? Você conhece? Não? Nós vamos conhecer daqui um pouquinho uma das personalidades riopretenses. Então, mas esse aqui é a capa do filme, do documentário que foi apresentado pela Marisa Monte sobre as grandes personalidades da Portela, da velha guarda. Esse cara aqui, da frente aqui, em primeiro plano, é o Monarco, um grande compositor. Esse outro aqui é o Casquinha. Casquinha também, outro grande compositor. E esse aqui é o Casemiro da Cuíca, outro grande compositor de sambas maravilhosos do que o Brasil inteiro conhece. E são todos ali daquele bairro Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Então o documentário, que ele tem 90 minutos, ele começou a ser produzido em 1998 e levou 10 anos. Esse documentário levou 10 anos para ficar pronto. 10 anos! 10 anos! 10 anos! Tanto é que muitos desses aqui, dessas pessoas que da velha guarda, não conseguiram ver o documentário finalizado, porque chegaram a falecer. Então a Marisa Monte revirou os baús por mais de 9 anos e descobriu histórias belíssimas, além de pérolas do samba que provavelmente estariam condenadas a desaparecer no tempo caso esse trabalho de resgate não acontecesse. Realmente, porque já estava quase todo perdido.
em fitas cassete, em fitas aquelas antigas, estavam paradas e jogadas, abandonadas numa gaveta. Se não fosse ela, essa maravilha teria sido perdida. Então aqui dá uma foto, ó, muito interessante dela entrevistando, né, conversando com alguns membros da Portela. Inclusive a gente vê aqui o mais famoso deles, que vocês já devem conhecer, o Zeca Pagodinho, que não saía também da Portela, estava assim, ele é o filho dos mestres da Portela. E aqui os compositores. Então, em nenhum momento Marisa deixa que sua popularidade, que a sua fama, ofusque o brilho dos entrevistados, que ao longo dos quase 90 minutos brilham e encantam com músicas lindas e causos. São histórias contadas por eles que passeiam pela história da tradicional escola de samba carioca e o cotidiano de um Rio de Janeiro de outrora, quer dizer, de antigamente. Esse documentário, ele ganhou o Grande Prêmio Vivo do Cinema Brasileiro em 2009, que é o prêmio mais importante do cinema brasileiro. É o Oscar brasileiro, que tem aqui o Grande Otelo, né? É um grande ator já falecido. Ele tem uma caricatura do Grande Otelo ali, como se fosse o Oscar, né? Ali. E esse documentário da Marisa Monte ganhou esse prêmio como melhor documentário brasileiro e também melhor montagem. Então, o Mistério do Samba, que é o nome desse documentário, conta com as participações especiais de Paulinho da Viola, que é esse aqui, que é um grande sambista, também grande cantor brasileiro, não tão conhecido como o Zeca Pagodinho, mas é um dos mais conhecidos, Paulinho da Viola, que ainda é vivo, e o Zeca Pagodinho, que durante esse documentário eles fazem intervenções, contam histórias, cantam. Dois grandes nomes da música brasileira, admiradores e frequentadores da Portela e ainda discípulos dos sambas da sua velha guarda. São também filhos do samba da velha guarda da Portela. Agora nós vamos ver um grande representante da cultura riopretense, que talvez muitos de vocês não saibam, e que esse cara merecia sim um documentário e também que alguém fizesse alguma coisa para divulgar a obra desse artista aqui, ó, José Antônio da Silva. José Antônio da Silva. Riopretense, olha só. Ele nasceu em Sales de Oliveira, na cidade de Sales de Oliveira, dia 12 de março de 1909, que é no estado de São Paulo, e ele faleceu em 1996, na cidade de São Paulo. Ele é um artista, ele é um pintor autodidata. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele não frequentou nenhuma escola de arte ou de pintura, tá? Então ele mesmo criou a sua poética e a sua forma de pintar. Ele pintou desbravamento e a implantação da agricultura na região noroeste do estado de São Paulo, que é a nossa região. Então houve um desbravamento quando descobriram as nossas terras e povoaram e todo aquele processo de introdução da população aqui na região e o processo de agricultura, de pecuária, desde o início da nossa região, da nossa cidade, ele começou a registrar isso em pinturas. Ele viveu a maior parte de sua vida na cidade de São José do Rio Preto. Então, apesar de ter nascido em Sales de Oliveira, ele viveu a maior parte da sua vida em Rio Preto, onde existe aqui em Rio Preto um museu fundado por ele mesmo, com algumas das suas obras, e que ainda elas podem ser compradas. Estão sendo vendidas as obras dele, você pode conhecê-las no museu aqui em Rio Preto, que é considerado um museu de arte naif. Naif, na língua francesa, é uma tradução livre que significa ingênuo. Naif quer dizer ingênuo. Ele era autodidata. Os desenhos e pinturas dele pareciam mesmo como se tivessem sido feitos por uma criança, que não tem um conhecimento profundo técnico de desenho e de pintura. Então esse termo é usado como nome a uma vertente da arte moderna, que hoje é mundialmente reconhecida. Então hoje mesmo uma pessoa, um artista com apuro técnico, acadêmico, fez faculdade de artes, ele pode sim desenvolver a sua arte moderna em pintura com o estilo naif, que é com estilo ingênuo, com estilo de pintura que ele desenvolvia, que o José Antônio da Silva desenvolvia. Ou também é chamado de arte primitivismo.
ou arte primitiva. Então ele retratou em sua obra a transformação da mata, que era repleta aqui na região, em lavoura, em plantações, e a transformação de um país agrário em um país urbano. E todos aqueles processos que iam acontecendo. Esse é um grande artista brasileiro, reconhecidíssimo internacionalmente, e rio-pretense. Vamos ver umas obras dele, olha só que interessante essa pintura, né? Para você entender que não tem um apuro técnico, mas tem poética. É um estilo knife. Esse quadro chama Mulher, é um óleo sobre tela, quer dizer, foi feito com tinta a óleo, sobre tela normal de tecido. E ele fez esse quadro em 1980, ele tem 50 centímetros por 70 centímetros, né? É pequeno sim o quadro, pequenininho. Tá? Você vê que tem a questão da perspectiva, né? E você percebe que tem um apuro técnico, mas não chega a permear o realismo, né? É uma coisa próprio da art knife, é poética art knife. As boiadas, né? Os bois no pasto, ainda com árvores. Isso aí era uma paisagem muito comum e ainda é aqui na nossa região. Então percebe que tem os passarinhos ali em cima dos bois e tudo mais, os bois bastante coloridos. Esse quadro chama Bois no Pasto, é uma técnica mista sobre tela e foi feito em 1981. Também é um quadro bastante pequeno, 40 centímetros por 60 centímetros. Ele tenta proporcionar uma perspectiva, né? Uma profundidade. Ó. Então você vê que ele tem um conhecimento técnico, mas ele não deixa esse conhecimento técnico sobrepor a ingenuidade da pintura. Você percebe que tem um primeiro plano aqui, né, uma árvore, mas você vê as casinhas estão meio tortas, né? Não tá uma coisa assim muito conjunta, né? E isso é o estilo art knife. Então você vê aqui que é um domingo, o quadro chama Domingo, né? Você vê que temos uma igreja, umas barraquinhas aqui, provavelmente para vendas de alguma coisa, pessoas com um guarda-sol indo para a igreja, aqui aparentemente um padre, pessoas transitando. E é um domingo numa cidadezinha pequena. É um óleo sobre tela também, feito em 1979, 50 por 70, quadros pequenos. Bom, aqui é Queimada. Queimada é o nome desse quadro, que até hoje tem as queimadas de cana-de-açúcar. Com certeza na sua casa já deve ter vindo aquelas fuligens de cana queimada, suja todo o nosso quintal, né? Por quê? Porque fica mais fácil para a colheita, né? Então eles queimam a cana, é proibido hoje em dia, proibido, mas ainda acontece na nossa região, a queimada. Aqui no caso foi feito de guache. É um guache, que é aquela tinta mais à base de água, aquosa, né? Ali nesse caso aqui sobre papel. Foi feito em 1964, também pequeno, 50 por 80 centímetros, um quadro pequenininho. Aqui esse quadro chama Carro de Boi. Carro de Boi, um óleo sobre tela, que não existe mais na nossa região. Mas antigamente sim, os bois eram utilizados para levar vários tipos de coisas pesadas, né? Então era só a quantidade de bois para levar madeira, uma série de coisas pesadas. Então eles utilizavam o boi, que tinha um porte físico maior, para poder levar os materiais, que eram, aqui nós estamos vendo aqui um domador, né, que está levando a boiada e até provavelmente uma casa aqui, ó, que tem terra batida, ideal ali para plantação de alguma coisa. Aqui um coxo, né, a gente vê um coxo aqui para o boi poder beber água ou comer alguma coisa. Roupas aqui no fundo, né, olha, roupas penduradas na própria cerca, isso era uma coisa comum. Ele retratava a realidade antigamente, tentava retratar com uma fidelidade, porém, num estilo ingênuo, um estilo knife. Aqui, ó, isso aqui é a fazenda. Parece criancinha, é pintura de criança mesmo. Pintura ingênua, mas que tem um teor importantíssimo e de registro muito importante. É um óleo sobre tela, feito em 1970, também tudo quadrinho pequeno, de 45 por 60 centímetros. Percebe que tem uma perspectiva, essa perspectiva aqui, a criança não tem essa noção. Então tem um apuro técnico, porém, mais humilde. Você vê aqui, ó, uma pessoa aqui, ó, ao fundo, que tá, não mostra os braços dela, tá vendo? Ó, aqui também, aqui parece que ele está se despedindo, né? Parece que é um boiadeiro aí se despedindo, provavelmente de uma viagem que ele vai fazer, até levando uma boiada para uma outra região.
E as mulheres lá na porta se despedindo dele aí na saída da fazenda. Pronto, é isso, moçada. Então agora, pega firme, dá uma pesquisada aí, dá uma aprofundada naquilo que a gente estudou, leve as suas questões, leve seus questionamentos, leve algumas informações interessantes que vocês descobriram para a gente discutir em sala de aula, fazermos uma roda de conversa, aprendermos juntos e bora para frente, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!